O homem e a mulher, Rava e Adão, como a gente foi ver aqui, é representado na Torá, como Rava e Adão, eles são dois seres representados por aquilo que nós conhecemos como homem e mulher, que também não deixa de ser uma alusão do que a Torá está falando, mas a gente não fica somente nessa questão do homem e da mulher, né? Porque tudo isso é bem natural para a gente, é um conhecimento que se tem, né, de todos os tempos, mas que, na verdade, aqui eu tenho uma representação, né, de dois mundos espirituais, que seria aqui Rohimá e também a Rava. Então, a Rava, ela é Biná, e aí a Biná é o que recebe de Rohimá. Era uma só Sefirote, que era chamada de Adão, né? A gente tem uma formação aqui, Adão, Cadmon e Adão Harishon. A gente tem, quando a gente fala de Adão Cadmon e Adão Harishon, a gente está falando exatamente da composição de toda a alma e também a composição de uma alma única. Por quê? Porque todas as almas foram divididas em pequenos fragmentos e esses fragmentos caíram no nosso mundo. Ou seja, nós existíamos numa configuração aqui em cima, nesse mundo, onde está a raiz de todas as almas, fomos precipitados para Binar, da onde agora as almas vão vir, não é? E então aqui a gente foi projetado em 8 bilhões hoje de fragmentos, né, que existem no nosso mundo. Então, a gente sabe que Adão Arishon, né, veja a palavra Arishon, ou seja, Orosh, ou seja, o primeiro homem, e Adão Cadmone, ou seja, o original. Então, a gente tem duas questões, Adão Harishon e Adão Cadmon, né? Então, quer dizer, dentro dessa toda essa ligação, né, a gente sabe que esses dois homens ou é o corpo completo ou é o corpo dividido. Ou seja, aquele homem que existia dentro de um pacote espiritual que ele era formado, ou aquele homem que agora é um homem que se desfragmentou. Eu tinha um todo de alma, um todo, todas as almas que foram criadas pelo Eterno. Essas almas eram um bloco só. Esse bloco, que era todas as almas, ele se divide e vai formar, assim, para nível, né, de entendimento, ele forma outras dois fragmentos, duas vontades, de Biná e Rohimá. Então, ele está aqui, ó, Biná e Rohimá, e aí homem e mulher. E eles vão continuar se unindo, e a soma de todas as almas vão estar exatamente se dividindo dentro dessas sefirotes. Até que elas se dividem, vão descendo, né, desses mundos espirituais, e vão chegar aqui no nosso mundo se desfragmentando. A primeira ideia que a gente tem, vamos ver aqui uma análise para a gente entender como isso funciona. A primeira ideia tem Adão e Rava. Depois nasce Caim. Então, Caim, ele nasce com a sua alma gêmea. Isso dá a ideia de que as sefirotes, assim, também são masculinas e femininas. Toda sefirote, elas são masculina e feminina. A gente está falando aqui, então, que a primeira sefirote, ela é masculina e feminina. Ou seja, ela tem dentro dela Adão e Rava. Ela é dividida, então, o Eterno pega do osso de Adão e faz uma mulher. Na verdade, não é a criação de uma mulher, é a criação de um aspecto dentro da alma do ser humano, pois ele é feito de parte masculina e parte feminina. Muito bem. Essa parte feminina e essa parte masculina, ela pode se dividir em vários aspectos.
Qual o primeiro aspecto? Vamos lá. O primeiro aspecto da dualidade é que nós temos um consciente e um subconsciente. O consciente é tudo aquilo que nós sabemos, né? Nós estamos conscientes de quem nós somos, do que nós desejamos, etc. Mas nós não podemos discutir os nossos gostos. Por exemplo, uma determinada comida que um gosta, o outro odeia, uma cor que uma pessoa gosta, o outro já não gosta. O que define essas coisas? Como, da onde isso vem? O que fez eu gostar de um determinado sabor, ou eu gostar de uma determinada cor, ou sei lá, qualquer tipo de sensação que me traga um conforto e outra que não. Então, a partir desse momento, eu não sei definir, porque eu gosto de um sabor e não gosto do outro, eu simplesmente não gosto. Ou se eu gosto de uma cor e não gosto da outra, eu odeio tal cor, não odeio, mas não, na minha questão não é muito bom, eu jamais teria essa cor dentro da minha casa. Então, veja, são questões que mostram que a mesma alma entra em outros cris e que essa alma ela tem essas sensações que ela não sabe de onde vem. A maioria das vezes ele gosta porque ele cresceu no meio que gosta. Então, ele é influenciado, porque nós somos influenciados pelo pensamento do outro. Por exemplo, eu estou influenciando vocês a pensarem nessas coisas. Se eu não estivesse influenciando, vocês não pensariam nisso. Daqui a pouco alguém vai entrar em contato da família de vocês, ou amigo, e vão influenciar vocês a pensar em outras coisas. Então, nós não decidimos o que vai nos influenciar, nós apenas somos influenciados. Então, vocês chegaram na Cabala porque vocês foram influenciados por uma série de acontecimentos que vieram a existir na vida de vocês, e assim as coisas aconteceram como são hoje. Então, hoje, talvez há um tempo atrás, vocês achariam um absurdo acordar essa hora, estar estudando a Kabbalah e etc. Vocês prefeririam estar dormindo, né? Talvez vocês agora estivessem preparando um rito para alguma coisa, ensaiando uma música para chegar lá no local e cantar, e todo mundo achar que você canta muito bem, ou talvez você estivesse atrás de um monte de coisa que pode acontecer e que está dentro da configuração do ser humano e que ele sabe não sabe, o consciente e o subconsciente. Dentro disso, a gente vai ver, então, que as sefirotes são assim, elas são únicas, né? São únicas, mas elas vão ser descritas em pares dentro da Torá, tá vendo? Sempre são os pares, né? E dentro dessas sefirotes, a gente sabe, como a gente já viu, que tem um lado esquerdo e um lado direito. Então, eu tenho um lado direito que sempre vai representar a parte masculina e a parte esquerda que vai definir a parte feminina. Por que parte masculina e parte feminina? Porque o homem doa, né? O homem doa e a mulher, nessa questão, ela recebe. Ela recebe. Assim como o sol doa a sua luz, e ela vai refletir na lua, a lua vai receber e ela só vai ficar cheia, bonita, se ela recebe do homem. Assim também é descrita a questão divina. Nós temos o Pai, Deus, que não tem gênero, mas é definido como um ser masculino. Por quê? Ele vem com o Yud, que está lá em cima, que representa o sêmen, um espermatozoide, e coloca na Sheriná, que está aqui embaixo, que é o nível da Terra. Então, ele tem que alimentar a Sheriná, que sai do encontro aqui com o cabalista, e encontra ele nesse caminho, e aí a pessoa vai sentir a presença divina. Então, veja, se essa questão do consciente e do subconsciente ela é descrita dentro da Torá, e essa divisão toda se dá dentro do homem, o próprio esquema dentro da Torá, ali, que fala do Gan Éden, é o esquema onde existe um erro. O erro de que Rava era subconsciente e ela não tinha ouvido falar sobre essa questão de comer ou não um determinado fruto. E aí ela acaba comendo esse fruto e aí ela obriga o homem também a comer. E aí a questão ali
é exatamente essa, porque esses seres eram um só. Se a sua consciência ela se alimenta de algo, é lógico que o seu corpo vai se alimentar, ou vice-versa. Como a mulher representa o corpo, se o corpo se alimenta de algo, é impossível que a sua alma não participe do que o seu corpo consumiu. Ou seja, se você sente um sabor, o seu corpo vai gostar. Se você sente um cheiro, a alma sente esse cheiro. E assim você está misturado com essas duas forças, corpo e alma. Dentro desse mecanismo da Torá, então eu estou falando sempre dessa questão da dualidade interna do ser humano. Por isso é que tudo vai ser dual, né? Tudo vai ser dual, tudo vai ser feito em dois, por exemplo, dois querubins em cima da arca, esses dois lados da árvore sefirótica. Ah, mas tem três. Não, existem dois. Aqui em cima, um lado converge em dois. A partir desse ponto aqui, dois lados vão convergir sempre em um central. Ou seja, eu tenho que ter meu consciente e meu subconsciente, eles têm que estar controlados para que eu possa gerar o próximo grau. Eu gerei aqui da Ati, já vou para Hesed e Gevurah e já vou, né? Já vou gerar um outro grau. Sempre vai convergir para o grau que vai ser o grau inferior. E assim vai ser. Não quer dizer, dentro da linguagem da Kabbalah que a gente tem aprendido, isso tudo é metafórico. Tudo é metafórico e isso leva a gente a um monte de respostas, a um monte de elucidações daquilo que a gente se perguntava antigamente, né? Como pode um homem e a mulher estar dentro de um local, aí vai falar o Gan Eden. Onde é o Gan Eden? O Gan Eden é Biná. Não é aqui nesse mundo, é Biná, é um sistema de almas. Lá é o Gan Eden. Então, é um nível, né, 53, que a gente chama de GAM. 53, por quê? A gente tem que pular 50 degraus até aqui em cima e aqui, onde está a letra Gimel, ó, Aleph, Beit, Gimel, com mais os 50 graus que a gente tem que pular. De Biná para de Malhut para cima é o grau 53. Ou seja, é um grau de consciência. Tudo que você é o que você é por dentro. Você não é nada do que é fora, você só percebe o mundo a partir de quem você é por dentro. Então, uma pessoa pode ser muito feliz, pode ser muito triste, pode ser muito brincalhona, pode ser. Tudo isso vai fazer com que ela permeie o ambiente né, que ela está. Então, ela pode ser uma pessoa muito séria, todo mundo que está em volta daquela pessoa vai falar: olha, não fala com aquela pessoa que ela é muito séria, ela é muito, né? Se você falar com ela, ela pode dar uma resposta que você não vai gostar. Agora, tem a pessoa que é muito brincalhona. Olha, aquela pessoa é alegre, é brincalhona, né? Enfim, então vão ter vários aspectos. Dentro desse aspecto, a Torá ela discute a interioridade do homem. O que o homem é interiormente, como ele lida com o meio e como ele pode agradar o Eterno através dessa forma interna que ele tem. Existe, dentro dessa configuração do homem, uma coisa chamada ego. Ego é aquilo que te afasta do Eterno, ou seja, é aquilo que o Eterno vai usar para te mostrar a realidade. Então, esse ego ele se desenvolveu no ser humano. Pare para pensar, vamos parar para pensar. Olha só, um ego, uma pessoa pensa assim um dia: poxa, eu sou um ser humano, aquele outro é um ser humano, mas ele não é tão especial como eu sou. De repente, a cor da pele dele é diferente da minha. São desculpas do ego. A cor da pele dele é diferente da minha. Ah, talvez ele não é tão culto. Aquele povo não é culto como o meu povo. Meu povo é o maior de todos os povos. Então, vamos fazer o seguinte: nós somos um povo guerreiro, nós temos que ter o melhor, e aí vão surgir vários argumentos, né? Nós temos as melhores armas, temos a nossa forma de guerra, e nós temos que ficar sempre protegidos contra aquelas pessoas. A gente não é ruim, mas eu ouvi um assunto de que aquele povo está crescendo muito e que ele pode vir atacar a gente. Então é melhor a gente atacar ele primeiro. Aí a gente pega tudo que ele tem,
pega suas mulheres, pega os seus filhos, usam como escravos, enfim, os homens a gente mata, ou aqueles que forem mais legais a gente mantém, enfim, e foi isso a história toda. Foi assim na história toda da humanidade. Até que nós chegamos hoje, depois de 6.000 anos, não é? 6.000 anos, olha, está aqui dentro, ó, tem um 6, ó. 6.000 anos, mais um 7, não é isso? Ó, mais um 7. E diz que nós chegaremos já aos 10.000 anos já corrigidos, são a parte que ela não vai ser corrigida. Enfim, então tudo isso foi designado por esses dois seres. Ó. Desejo de doar foi suprimido pelo... o desejo de doar foi suprimido pelo desejo de receber. Então, eu desejava receber, eu cheguei a tal nível nesse ego, nessa vontade de receber para mim, que eu me achei no direito de tirar a vida de outras pessoas. Então, eu tiro a vida de outras pessoas. Durante toda a história isso vai acontecer. As desculpas vão ser muitas. Pode ser que seja uma questão religiosa. Olha, a pessoa tal não segue o nosso Deus, ele não segue a nossa religião, ele não está convicto de que nós estamos falando a verdade. Nós sabemos que nós estamos falando a verdade, né? Porque a gente viu lá que aconteceu isso e aquilo, naquele movimento espiritual. Olha só, aí aquela pessoa já não presta. Chega-se ao ego de achar que está num grupo e que aquele grupo é o único grupo do mundo que vai ser salvo. E foram assim os grupos humanos. Depois, é sempre se falando que você quer salvar o outro. Chegam as religiões, olha, se fulano de tal não se converter, nem que seja pela dor, ele não vai ser salvo. Então vamos pegar ele, a gente leva ele para um porãozinho, e a gente tira a pele dele, a gente joga água quente na orelha dele, bota alguma coisa pendurada muito pesado no órgão sexual dele, a gente bota ele pendurado de cabeça para baixo. No último caso, a gente bota fogo nele, a gente sai numa fogueira, que aí ele vai entender. Mas tudo isso é por amor, entendeu? Porque o nosso Deus, ele é maravilhoso, e a gente tem que ajudar essas pessoas. Porque está lá escrito no livro deles que, né, o Paulo falou lá, já que não quer salvar, então que Satã pegue, acabe com o corpo para que a alma seja salva. Não é isso? Então tá, faz essas coisas aí, tá vendo? E assim foi toda a história. E assim foi toda a história, sempre em cima do ego. O problema é que as almas eram as mesmas. O corpo que a alma se divide é o corpo que vai nascer na cultura, vai nascer para fazer aquele tipo de argumentação, seja ele qual for. Por exemplo, foi tudo isso que trouxe destruição no mundo. Olha, eu sou diferente de você. Olha, o meu povo é melhor que o seu. Hitler com os arianos, e hoje, até hoje é assim. Até hoje é assim. Pessoas que dizem que são brancas, outras se colocam no alto porque são negras, outras se colocam porque tem uma cultura, outro porque tem um status sociais. Todo mundo se acha superior ao outro. Na verdade, não existe nada de superior de ninguém para ninguém. O que existe são argumentos dentro desse mundo físico. E foi tudo isso que levou as pessoas a fazerem o que elas fizeram. Motivos políticos, religiosos, ganância, sempre o querer extrair do outro. Ou seja, o lado esquerdo da árvore sefirótica, o desejo de receber, contando aqui de baixo, ele foi o que assumiu essa parte dentro do ser humano, um ego. Porque é muito mais fácil você receber do que doar. Porque o receber ele te dá prazer. É um prazer, olha, eu estou ganhando. Tanto é que as pessoas gostam de tudo que é gratuito. É grátis, vamos lá. Não é verdade? E aí, então é essa questão que tem que ser condensada com o lado direito, para que essa percepção que começou lá, ó, de Adão e Rava, que é o desejo de receber de Rava, que não tem luz nenhuma, e eu vou explicar para vocês por que isso não tem luz. Não tem luz porque o Criador ele é totalmente doação. Se ele é totalmente doação e você é totalmente recepção,
O que acontece aqui? Ó? Nós estamos numa diferença. Um só doa, um deseja só doar e o outro deseja só receber. Então, para você chegar no nível do Criador, você está aqui embaixo, né? Então, você não tem nada. E Keter está aqui em cima. Aqui a gente botou um planeta, mas aqui não é um planeta. Aqui é uma espiritualidade. Está aqui em cima. E essa parte aqui de cima, ela recebe do Criador. Ela ainda não é o Criador. Ela recebe do Criador para ela traduzir para outras línguas, para vir descendo e chegar até o nosso mundo. Todos os mundos aqui são alimentados por essa doação. Ninguém é dono de nada, tudo é do Criador. Os seus pensamentos são do Criador. A palavra que vai sair da sua boca é do Criador. O sangue que está correndo na sua veia é do Criador. Os seus músculos é do Criador. A sua alma é do Criador. A luz do sol é do Criador. O oxigênio é do Criador. A água do nosso mundo é do Criador. A terra que nós pisamos é do Criador. O pé que nós usamos para andar nesse mundo é do Criador. Tudo é do Criador. Então, quem é que doa tudo isso para a gente? Ele. Tá vendo? E nós aqui só recebemos. Só que quando nós nascemos aqui, tem essa questão do ego. Tá vendo? O que o ego fala? Olha, eu estou aqui e nós temos que conquistar outras pessoas, porque nós queremos tudo desse mundo. E esquece do mundo da doação. E aí ele se torna recepção. Se ele é recepção, ele vai estar só dentro do pecado da Eva ou da Rava, que é o quê? Só recepção. Ela só queria receber. O que ela queria receber? Olha, come desse fruto que você certamente será igual a Deus. E aí diz lá que ela saberia de tudo, e etc., conseguiria ter as mesmas forças de Deus, conquistaria o mundo. Então, isso botou que ela desejava ser Deus. E é isso que acontece com o ego da recepção. As pessoas vêm para esse mundo somente para estudar a Torá e somente para crescer espiritualmente. Mas o que acontece quando elas chegam aqui? Elas nascem, os pais pensam assim, não, nós temos que preparar os nossos filhos para serem doutores, etc., e serem os maiores homens da sociedade. O que é isso? Ego, tá vendo? Então, uma pessoa, não, a gente tem que, nosso filho tem que ser a maior pessoa desse mundo, e nem sempre dá certo. Nem sempre uma pessoa que é preparada vai ser o que o pai quer, porque ela vai tecer. É lógico que as probabilidades que aconteceram ali daquela pessoa nascer naquele ambiente foi dada por Deus e ela pode seguir esse caminho. E isso não quer dizer também que a gente não deve procurar dar uma cultura para os nossos filhos, mas a base total que eles têm aqui é essa. É a base de que eles estão nesse mundo, eles têm que crescer, eles vão ter que ser alguém, eles vão ter que ter dinheiro, eles vão ter que conquistar terras, vão ter que conquistar dinheiro, tudo. E, na verdade, essa não é a realidade espiritual. Nem sempre essa foi a realidade espiritual da humanidade, o de se obter muito. O que a pessoa, quando vem para esse sistema, ela tem? Olha, eu não tenho que ter dificuldade na minha vida. Então, olha, eu tenho que ter um carro, eu tenho que ter uma casa, ou duas, ou três, ou quatro, ou cinco, né? E vai. Por que eu tenho que ter 5 casas? Porque eu tenho que alugar um dia para alguém, ter um conforto. Uma casa só não, eu vou ter um prédio. Aí a pessoa vai lá, tem um prédio. Tudo que isso que ela está fazendo, ela não está pensando em ninguém, ela só está pensando nela. Então, ela tem um prédio. Agora eu tenho que ter um avião. Então, vai lá e ela vai ter um avião. Agora eu tenho que... Poxa, Deus me abençoa tanto, mas meu Deus, que Deus maravilhoso é esse. Olha, ele é muito maravilhoso. Veja, eu tenho que ter uma banheira de ouro. Não, porque eu não vou tomar banho. Pensa, Deus é maravilhoso, é o Deus do ouro e da prata, né? Então eu vou ter que ter uma banheira de ouro agora. Eu não quero mais comer a comida que todo mundo come. Eu vou comer sabe? O meu churrasco tem que ter uma carne que o quilo é R$ 1.500. Você acha que com o status que eu tenho, Deus me abençoa muito, gente. E assim a pessoa vai. As outras pessoas que alimentam todo esse sistema,
É elas que alimentam. Desculpa falar, elas que são os trouxas que alimentam todo esse sistema, porque ela olha o outro, eu também tenho que ter dinheiro. Um dia eu vou ter que ter esse descanso aí, porque o momento todo que ela se preocupa é com o quê? Com dinheiro. Então, ela acha que o dinheiro pode trazer felicidade para ela. E, na verdade, o que está acontecendo é isso aqui. Ó. Ela está cada vez mais enchendo a sua alma de entulho, de desejo de receber, enquanto ela tinha que se tornar igual ao Criador, desejo de doar. Por exemplo, eu tenho meu ego, isso eu tenho desejo de receber. Se você não tiver um grande ego, você não pode nem começar a estudar Cabala. Então você tem que ter um grande desejo de receber. Mas, vamos lá, o desejo de receber tem que ser igual ao de Joseph. Porque o que o Joseph fez? Ele recebeu, mas ele juntou alimento para toda a humanidade. Então ele manteve todas as pessoas alimentadas nos 7 anos de fome. Ele não queria ter. Eu tenho um carro. Para que é o carro? Meu carro é para me usar a hora que eu quiser, viajar e curtir. Não. Eu tenho um carro para ajudar as pessoas, ajudar a cabalar, ajudar as pessoas a entenderem a espiritualidade. Muito bem, você pode ter 10 carros, porque aí você vai botar tudo à disposição da doação. Tá vendo? Vamos botar aqui. Ó. Posso ter 10 carros, mas tudo vai estar ali à disposição da cabala, do eterno. Tudo é dele, porque é dele mesmo, né? Então, aí vai lá, tá tudo lá. Eu tenho um prédio, é para cabala, é para doação, é para estudo, é se um dia um irmão tiver precisando morar. Eu tenho isso, é para cabala. Eu tenho isso, é tudo para o eterno. Quer dizer, mesmo que eu tenha muito ego para receber, eu não retenho, eu passo isso. Eu sou aqui, um tubo aberto para que as bênçãos desçam através de mim e elas possam chegar nas pessoas. Está vendo aqui? Um tubo, e esse tubo vai fazer com que essas bênçãos cheguem nas pessoas. Isso quer dizer o quê, gente? Isso quer dizer que eu nunca vou ficar fechado. Eu estou falando aqui de nível de bênçãos espirituais e das coisas certas. Eu não estou falando de pessoas que recebem e retêm para si. Então, veja, aí o tubo fica fechado. Quer dizer, a pessoa recebe, fica com tudo para si, não tem bênção. Chega uma hora que isso vai criar rachaduras nesse cano e essa pessoa ela vai estar bem encrencada. Ela vai estar numa situação onde ela vai estar cheia de rupturas, tá vendo? Vai ter uma ruptura aqui, vai ter uma ruptura aqui, aqui, aqui e aqui. Aí quer dizer, ela estragou o seu cri. Então ela estragou o seu cri, ela está cheia de rachaduras, cheia de desejo de receber para si mesma. Ela já não está nem compreendendo mais a questão de que Deus é a sua doação, porque ela está em recepção. E aí o que acontece com isso? Ela vai impedindo a sua subida para o mundo da alma, para a Shem. Se ela está vindo para cá, ao invés de estar subindo, ela está descendo cada vez mais. Aí ela vai ter o quê? Ela vai ter todos aqueles argumentos, por exemplo. Eu tenho isso, tenho aquilo, então eu sou diferente, as pessoas não são iguais a mim, você tem que entender que eu sou fogo, eu tenho muito dinheiro, e é tudo que a nossa sociedade alimenta. Por exemplo, olha fulano de tal, olha como ele. Olha, lembra aquele ator famoso, aquela atriz, aquele apresentador? Olha como é que eles são diferentes. Olha como é que eles conseguiram ganhar, subir na vida, e etc. Essas pessoas, elas tiveram muita felicidade aqui nesse mundo, mas elas não fizeram o caminho inverso, que é o caminho da subida. Então, por que a rava caiu aqui? Por que o desejo caiu? Porque eles tinham um desejo de receber para si mesmo. Ou seja, não era um desejo de doação. Se era o desejo de doação, eles só descem. Se é desejo de ser igual ao Criador, então eles só sobem. É lógico que a gente sabe que isso não é de qualquer maneira, não é hoje que eu decido que eu vou me tornar uma pessoa que ama outra pessoa, que eu vou amar realmente. Por quê? Agora a gente volta aqui em cima e vê, 613 desejos de receber para si mesmo.
Se existem 613 leis, existe 613 contra-leis, não é isso? Então, veja, se existe a lei de eu não matar, vai existir a lei para eu matar. Então, a lei do Eterno, ó, não matarás. A lei esquerda é matarás. A lei do Eterno é não adulterarás. A lei do outro lado é você deve adulterar. Olha, imagina, você está aqui nesse mundo, poxa, vai ficar nessa, às vezes sua esposa, seu marido está te maltratando, etc. E aí você tem que realmente se vingar, você, né? Então, veja, essas 613 leis, elas vão ser tanto do lado esquerdo, ou seja, você cumpre a Torá ou você não cumpre a Torá. Você, por exemplo, não deve ter outro Deus. Não, eu vou lá, porque lá é fogo. Lá não é igual, não. Lá todo mundo samba, dança, e daqui a pouco tá todo mundo tem que ver uma coisa. É fogo puro, não é assim que fala? Então, ó. E aí você tem as 613 leis e você tem as 613 contra-leis. E como que funciona isso? Né? Funciona da seguinte forma, olha, essas leis é o desejo de doação e o desejo de recepção. Então, quer dizer que eu posso estar em 613 leis de recepção? Sim, é isso. E que eu posso estar em 613 leis de doação? Sim. E qual 613 leis vocês vão seguir? É aí que fica a pergunta. Quais são as 613 leis que vocês vão seguir? Aqui, ó, eu tenho 248 leis que são positivas. Essas 248 leis, elas são positivas, então elas significam que eu devo fazer alguma coisa. Veja, então, 248 leis positivas que eu devo fazer. E quais são essas coisas que eu devo fazer? Diz que eu devo comer cacherute. A gente já entendeu que essa questão de cacherute está ligada a outras situações. Então, eu devo comer cacherute, um estudo caché. Aqui, não. Do outro lado, vai falar o quê? Dentro dessas 248 leis que vão ser agora. Se aqui eu devo fazer, aqui é que eu não devo fazer. Tá vendo? Aqui desse lado aqui vai falar, não, você não deve comer cacherute, você não deve ter um estudo adequado. Aqui não, isso é bobagem. Não. Veja, são 248 leis positivas e 248 leis negativas. A gente está falando aqui de comer coisas que você deve fazer dentro da Torá, oferecer os sacrifícios, etc. Então, ó, você tem que oferecer o sacrifício da madrugada. Não. Aqui eu não vou oferecer o sacrifício da madrugada, não. Isso é bobagem, né? Eu vejo várias vezes muitas alunas, principalmente as mulheres, querem estudar de madrugada, mas você não vai ficar acordando de madrugada para estudar nada, não. Que isso? Que bobagem é essa? Não, isso é bobagem. Então, aí já quer dizer, ó, já são, tá vendo? E eu tenho 365 leis aqui do que eu devo fazer. Aquilo que eu devo fazer, tá vendo? E do que eu não devo fazer, né? Aqui, lá também, desse lado aqui, ó, não devo roubar. Aqui vai falar que eu tenho que roubar. Vai ter um argumento, né? Vai ter um argumento. Olha, mas Deus sabe, cara, você está roubando porque você está com fome. Poxa, cara, Deus entende essas coisas, tá entendendo? Você vai roubar, você vai fazer errado. Porque nossos políticos também fazem coisas erradas. Vão fazer. Não tem nada a ver, não. Isso aí também você já. Então, esse sempre aí que fica difícil, tá vendo? O argumento negativo sempre vai estar aqui, ó, sempre vai estar desse lado, tentando provar a sua realidade. E eu tenho que estar sempre para Torá. Se está escrito não roubarás, e ponto final. Então, eu não vou roubar. Mas aí se você faz por um bom motivo, pô, também, né? Não vamos fazer assim. Não, não é nada disso, gente. A verdade, a realidade da Torá vai se dividir nesses dois pontos aqui. Leis que eu devo fazer, vão ser leis que eu lá do outro lado vão falar que eu não devo fazer, né? Ou seja, todos os mandamentos positivos aqui se tornam negativos. Todas as coisas que eu não devo fazer, que está aqui me proibindo, adultério, roubar,
matar, etc., aqui vai estar falando ao contrário. Olha, e tudo isso está dentro de quem? Do ser humano. Tudo isso, tudo que existe nesse mundo só existe por causa do ser humano e dos seus desejos. O ser humano levantou, ele teve um desejo, ó, hoje eu olhei, poxa, hoje é um bom dia para mim, sabe? Aí ele pensa assim, pô, se eu for lá na... Vamos fazer, a gente está fazendo aqui uma montanha, vou lá naquela casa lá, olha, o vizinho tem aquele objeto lá, eu posso vender aquele objeto, aí mais tarde eu posso levar a minha esposa, o meu filho para tal lugar, posso fazer isso, eu vou ficar muito feliz se eu pegar aquilo ali. E também eu posso ter mais dinheiro sem precisar trabalhar, sem precisar fazer nada, né? Enfim, aí a pessoa vai lá, pega aquilo, acostuma e continua fazendo isso. O que ela fez isso, ela fez por prazer. A mesma coisa é a mulher em relação ao marido de uma, né? Marido de uma pessoa, de alguém casado, ou a esposa de alguém casado. Olha que pessoa bonita. Olha como eles são felizes. Eu queria tanto aquela pessoa para mim, né? E aí se envolve. Um prazer imenso, porque se não tivesse um prazer, ela não se envolveria nisso. Veja, tudo dá prazer. Tudo é por uma questão de receber para si mesmo. E aí, no final, o que acontece? O que aconteceu com Rava. Trouxe a morte sobre todos os seres humanos, porque as mortes que acontecem na nossa vida, aqui nesse mundo, são por causa dessas coisas. Sabe o que é tudo isso? Quebra da lei. Quebra da lei. Só que essas quebras dessa lei, elas são em nível de inconsciência e consciência. Ou seja, isso tudo é gerado dentro da pessoa por causa do peso dos seus sentimentos, do desejo de receber, do desejo de querer ter talvez algo que não é seu, ou algo que não foi estabelecido para ela, etc. Tudo isso são níveis internos. Como esses cálculos são feitos? Como a pessoa chega a essa conclusão? E aí acontece isso. Por que aconteceu? Porque não teve um bom estudo de Torá, porque não teve um entendimento profundo da Torá. Então, dentro dessa discussão, a gente entende como essas questões funcionam, como esses desejos internos funcionam, e são esses desejos que a gente deve ir, né, cortando pouco a pouco de dentro da nossa alma, para tentar chegar ao nível de doação, de um amor perfeito, onde essas realidades que existem aí fora não vão mais existir dentro de nós, se assim a gente permitir.